O episódio de hoje será sobre o tema adultização, por conta da repercussão que ele teve na rede social. A gente resolveu abordar esse tema, tá bom? Eu sou o Emanuel. E eu sou o João Cota. E para introduzir esse tema, a gente preferiu usar o vídeo do Felca, que vocês já devem conhecer, né, pela repercussão que teve, reagir um pouco ao vídeo dele e, introduzindo o vídeo, a gente vai fazer nossos comentários e falar um pouco mais sobre isso no podcast. Então acompanha com a gente, já deixa seu like e se inscreve no canal. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela está em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando a formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência, que a gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir, e aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança, a gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet, a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto. E a partir dos 5 anos, isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi situações... 2 horas em Reels dá 3 Reels, né? Você tá passando daqui a pouco, vai ver. Já foi, assim. nossa, uma criança com o celular na mão, esquece. Já era. Não consegue tirar depois, né? Mas eu acho que até pro tipo de conteúdo, eu acho que faça muito mal, velho. Acho que independente, assim, eu não sei se... Assim, eu acho que já antecipando... Bom, ela é uma profissional, né? Então ela tá falando em nome de todos os estudos, todo o aprofundamento, né? Em psicologia e tudo mais. Mas eu acho engraçado como que hoje em dia... É meio que já utilizado o celular como uma forma de você deixar ali a criança entretida para você evitar o problema de ter que ficar com a responsabilidade de ter que ficar ali dando atenção para a criança. Eu acho que, pelo menos que eu sempre tive de experiência vendo assim de longe, né? É tipo, caramba, a criança tá ocupando muito ali do meu tempo, ali eu tenho que dar muita atenção, tenho que cuidar muito dela, dá o celular. Então, às vezes, isso daí na prática não vai dar certo, porque você não está suprindo a necessidade da criança de ficar no celular. Na verdade, o adulto tá pegando só para jogar o celular lá para fazer um tapa-buraco, para falar a real, né? E eu acho que de tudo, assim, eu acho que não tenha benefício nenhum. De verdade, eu acho que durante a infância inteira, a minha opinião, né? Eu acho que não tenha um benefício nenhum da criança estar utilizando o celular durante toda a sua infância. Eu acho porque que uma coisa é a criança estar, tipo, falando aqui de uma experiência meio pessoal, de saber usar a internet, que é uma coisa que você consegue aprender, um pré-adolescente consegue aprender de uma forma fácil, e ele não precisa ser, tipo, totalmente burro em relação à rede social. A rede social, eu falo, tipo, a saber mexer no computador, isso pode atrapalhar o adulto que ele vai ser. Eu acredito que isso é uma forma muito fácil de resolver, se for esse o problema. Ah, não, meu filho já está inserido porque ele já vai saber como que manja, vai estar atualizado. Isso é uma coisa muito fácil, porque benefício mesmo no conteúdo que ele assiste,
acaba que, tipo, é só entretenimento mesmo. E o entretenimento que às vezes não tem filtro nenhum. Até porque a gente chegou nesse tema por causa disso, né? Por causa do filtro. Mas o que você fala sobre os pais, acredito que é um desafio imenso para os pais. Pô, dá pra gente tentar mencionar o que deve ser, mas, pô, você tentar discutir com isso, porque não é só dentro da casa deles, né? É sobre o que toda a comunidade tem como uma coisa normal. Então, seu filho, até o momento que ele tem 2 anos e tá dentro de casa, tudo bem. Mas e quando ele tem 5, 7, que já tá indo pra escola, todo mundo tem um celular, todo mundo mexe no TikTok e só o seu filho não mexe? Será que ele não vai assistir lá? Será que é uma realidade que realmente vai acontecer, entendeu? É factível fazer isso? Será? Então, é tipo, você tem que ter muito tempo pro seu filho, claro, com certeza, e né, a gente sabe que não são todas as realidades que tem. E também, você tem que tentar deixar que ele seja uma pessoa sociável ali no meio das crianças. Então, acaba que seu filho, tipo, vai ser uma pessoa que vai querer o que os amiguinhos dele têm. Acredito eu, né? Eu imagino e eu espero até, inclusive, que nas escolas do primário, do jardim, qualquer ambiente que seja ali infantil, eu acho que o contato com o celular, por mais que as crianças ali possivelmente estejam levando o celular, eu espero muito que não seja permitido ou que ainda tenha um controle disso, né? Para que não, né? Tipo, a criança vai aprender, acho que o foco, a questão de você tornar aquele ambiente mais agregador para você poder lecionar, né? Poder passar a mensagem para as Aham. crianças é que não tenha contato com o celular. Mas assim, eu acho que é um problema muito atual dos anos para cá, porque eu acho que é a geração em que vem, né, tipo, nova, tipo, desde criancinha com celular, e, tipo assim, a nível que o celular evoluiu tanto, né? Na minha época eu fui ter o meu primeiro celular, nunca vou esquecer, com 14 anos de idade, e era um pocket, sabe aquele quadradinho? Aham. E era assim, um celular que mal pegava um sinal de 3G velho, que acho que no começo, não lembro, eu sei que, tipo assim, não tinha nem vontade nenhuma de mexer, porque era Sim. muitíssimo simples assim, né? E... Mas eu acho que é um problema muito recente, porque se você parar para imaginar, ninguém vai morrer, né? De parar para dar algum tipo de suporte a alguma outra alternativa que seja mais Sim. benéfica, porque se a gente parar para pensar, antigamente não tinha um celular. E eu acho que ninguém morria para não conseguir suprir desse problema e necessidade. Tá. Mas eu acho que existe uma diferença muito grande, porque tudo bem, se antes a gente não tinha o celular, eu acho que era muito das coisas dos pais, e eu acho que até acontecia isso comigo, meus pais virarem e, tipo, fica assistindo esse desenho. E eu acho que é aí que entra uma extrema necessidade, e isso também é muito criticado também hoje em dia, até questão até dos psicólogos, né, que eu vejo comentar sobre, o problema dos desenhos atuais, com muita informação, informações assim que não agregam positivamente no desenvolvimento e ali de aprendizagem, porque tem muito disso, né? O desenho, ele quer transmitir uma mensagem, muitos deles, né, ainda mais tem que ter esse propósito, então eu acho que seria muito benéfico, né, que fosse investido mais nessa parte de questão de desenhos que sejam voltados para não esse disparo de cores também, né? Estão dizendo bastante sobre isso, Sim. né? Então, tudo isso dá muito gatilho cerebral para as crianças, principalmente ainda isso por conta do celular, né? Eu lembro que na minha época, tipo, eram desenhos que realmente faziam você refletir, né? É muito legal, você vai ver, tipo, os desenhos, tipo, Pernalonga, tem vários episódios que Sim. você vê que tratam até sobre história, às vezes uma piada que às vezes você não vai entender ali quando você é criança, mas, tipo, querendo ou não, aquilo fica agregado lá no fundo pra você e, tipo, isso te faz, né, tipo, aprender de alguma forma. Que eu acho, nossa, muito legal. Acho que já é mais pra pré-adolescente, tudo ali, mas já viu Família Dinossauro ali? Sim. Meu, tem as críticas ali, tipo, políticas e do trabalho, e Sim. até o Triceratops, né, que é o chefe do pai lá, tipo assim, putz, você vê que é um maior trabalho forçado, assim, Sim. puta. Então, tipo assim, tem muitos desses desenhos que eles vêm pra agregar de uma forma que eu acho que seja essencial.
E o celular é absolutamente uma dopamina barata. Você não tem conteúdo agregado nenhum, não tem aprendizagem Não tem nenhuma, filtro nem... não tem filtro nenhum, e tudo que seja voltado para as crianças hoje é tipo meramente algo ali banal. Você vai ver qualquer conteúdo de infantil é só para dar gatilho, 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 Sim. gatilho. Então, por isso que eu acho que muito do que vem discutindo sobre os problemas de depressão, ansiedade, eu acho que tudo isso Então, mas tá... aí é que entra. Na minha opinião, as pessoas tendem a usar isso como uma alternativa, que a gente não é pai pra falar, né? Mas os pais usam isso como alternativa porque não é uma coisa que você vê o malefício acontecendo de imediato. isso Como é o de verdade. longo prazo, tudo bem, entendeu? Eu vou dar um exemplo pra comida. Tipo, tudo bem se comer uma comida fast food agora, porque você não vai morrer amanhã. Sim. Você vai morrer aos poucos, entendeu? Se você se alimentar mal. E nada te garante de você se alimentar mal só uma vez, você vai morrer. Uhum. Entendeu? Então eu acho que é a mesma coisa fica nesse abstrato, sabe? De, eu vou dar a tela aqui, eu vou mostrar pra ele tal coisa, mas ele não vai ser uma pessoa ruim por causa disso. Só que aí pode colher os malefícios muito mais pra frente, como uma criança ansiosa, às vezes uma criança que não consegue prestar atenção nas coisas e tudo mais, entendeu? Que não consegue ouvir um não. Então, não só uma criança, mas às vezes um adulto também, né? Uhum. Então eu vejo como isso, tipo, é uma coisa que a gente aceita colocar pra criança porque você não tá vendo malefício na hora. Você tá vendo malefício no longo prazo. Então, como você não vê literalmente ele, então tudo bem colocar, tipo, não eu falando, mas eles acham que tudo bem colocar. Eu acho que é algo novo, né? Tipo assim, praticamente como você acha que o celular veio para facilitar tudo, você joga o celular lá para criança ficar se entretendo, alguma coisa dali vai ser bom. E é até engraçado que você vê dizendo como que o celular é uma ferramenta extremamente útil para adquirir conhecimento, Sim, mas ela pode ser completamente para o contrário. sim. Porque ao mesmo tempo que você pode entrar no Google para fazer uma pesquisa relevante para tirar alguma dúvida sua, Que não é o que uma criança vai fazer? que é o que a criança não vai fazer, a maioria das pessoas estão usando para coisas que, tipo assim, de forma banal, não vai te atribuir um conhecimento nenhum, né? Então, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela é muito ruim O por outro acesso a lado. conteúdo adulto cedo. Isso é uma coisa que ferra as crianças, tipo, Sim. você não tava na hora de ver aquele tipo de coisa com aquela idade. Pode ser uma frustração pra criança também, entendeu? Sim. Então é bem complicado isso. E qual que é o filtro também que as redes sociais usam para conteúdo infantil hoje em dia, né? Porque você vê a ferramenta para conteúdo, né? Para controle dos pais e você se pergunta até que ponto e o nível que isso é filtrado, né? Então tem isso também. Mas sobre isso daí, sobre a adultização das crianças, o que você acha? Então, eu diria que tudo isso é reflexo de responsabilidades dadas para crianças que não deveriam ter, porque elas não têm idade para isso, entendeu? Então, tipo, a gente tava até conversando antes do podcast que as crianças, elas não têm uma... Não só não deveriam ter o poder de escolha no sentido de essa escolha que eu tô fazendo vai gerar consequência e eu que vou arcar com essas consequências. Porque isso não é coisa de criança, né? Acaba que, Sim. tipo, quem vai arcar com as consequências do que a criança tá fazendo seriam os pais que cuidam dela. Então, tipo, se a criança tá tendo tal coisa, seria meio que culpa dos pais, porque eles que expuseram a criança aquilo, entendeu? Eu vejo mais ou menos dessa forma esse lance de adultização, né? Na sua opinião, se você tivesse um filho, hoje, agora, Nossa. você, como que você lidaria com Nossa, é o difícil. uso do celular? Não, porque assim, uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é a prática. Sim. Eu tentaria lidar o tipo, mínimo possível. Só que ir na prática, entendeu? E porque minha irmã, ela trabalhou com crianças. Tipo, ela foi lá, fez intercâmbio pra cuidar de criança lá fora. E ela fala que, tipo, é uma coisa que você não... Tipo, é uma hipnose pra criança. Você bota, ela fica assim, não fala, não ouve, só fica assim pra tela. Por Entendeu? isso que eu disse que é muito cômodo, né? Eu acho que acaba Então, sendo mas muito... aí eu acho, tipo assim, a tela em si não tem a ver com a exposição que faz com... Por exemplo, uma coisa é você dar o celular na mão da criança e deixar ela tomar as decisões dela. Outra coisa é você botar um desenho pra ela na TV. Porque ela não tá escolhendo o desenho, você que botou Sim. o desenho, desde que seja dessa forma, entendeu?
Você tá viciando ela em tela. Pode ser ruim, pode ter outros malefícios. Agora, a adultização vem do fato de você expor a criança na rede social, fazer com que ela tenha, como fala, compromissos de adulto. Então, tipo, você está expondo a imagem da criança. Tipo, Sim. daqui a pouco você está monetizando ela. Inclusive, a partir do momento que você expõe a criança, você já tá meio que monetizando ela, né? Sim. Porque as redes sociais vivem da visualização ali. Já pegando agora por esse caminho que o problema não só é causado pela criança estar usando ali o celular para estar consumindo conteúdo, mas ela tá exposta àquilo, né? Então, assim, qual que é o impacto que tem na vida dela? E com certeza a ponto, assim, que eu nem sabia, sinceramente, assim, o nível que isso era. sim. Tipo assim, dos pais utilizarem disso, né? Tipo assim, querer investir Então. um filho como se fosse uma ferramenta ali para conseguir Não, tem monetizar. Porque, se dá visualização, vou usar. Porque aí vem, o Felco falou bastante disso nesse vídeo. Vem do quê? Da falta de educação e da desigualdade. Porque a pessoa não tem dinheiro. Ela já não tem educação dos malefícios que vai trazer. Pô, se vai dar dinheiro, vou expor meu filho. E eu acho que seja muito prejudicial. Eu acho que até mesmo aqueles que sejam, tipo, fofinhos, bonitinhos, tipo, da criança, tipo assim, comentando, falando, fazendo qualquer coisa que seja, por mais bondoso que seja e legal, tipo, eu acho que isso coloca a criança numa posição de fama já, de visualização. Ela vai ter que arcar com consequências por causa da exposição que você deu pra ela. Então, e aí, tipo assim, qual que é o preço disso, né? Então, tipo assim, pô, às vezes a gente cria muito dessas ansiedades, né? Porque, a criança já tem vários seguidores e como que ela vai conseguir lidar com aquilo, né? Então, tipo, eu acho que seja tudo um impacto muito grande, né? Sim. Muito grande. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco a tela. Adolescentes que, quando a gente vai escrevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia. Não, mas aí que tá. Eu acho que pra mim aí começou. É igual você entregar a droga pro cara que não é viciado e o cara acaba se tornando viciado. Por quê? Porque você foi lá, apresentou, deu a parada pro cara e o cara começou... Mas tá vendo como é uma coisa que a gente vai colher no futuro? Tipo, o fato da gente ter uma ligação, é claro que cada vez menos a gente tem esse comportamento em pessoas adultas desde criança, porque a rede social é uma coisa nova. Então as crianças de hoje que vão colher bastante lá no futuro, porque elas estão desde pequena tendo muita exposição a esse vício. A gente, como uma pessoa mais adulta, já tem a dificuldade, igual ela tá falando, de lidar com a rede social. Então, imagina a criança, que ela vai, desde criança, se viciar nisso, ter os malefícios dessa exposição e tudo mais, e ter que lidar com esse vício, entendeu? O que ela tá falando. Eu acho que vai ser 3 vezes pior. Sim. Se pra gente é um desafio, pra mim já é um desafio, tipo, ficar sem ver Reels, ficar sem ver vídeo, você consumir conteúdo, entendeu? Porque acaba sendo entretenimento pra todo mundo. Mas aí, como ela falou, que às vezes acaba sendo tipo 10, 12 horas da criança estar assistindo direto ali. Mas será que também é uma sensação também de uma geração de pais ali que não conseguem dizer não e Não, mas controlar 10, 12 melhor horas que ela isso? falou não é da criança. É do adulto. Porque uma criança, 10, 12 horas, ela já esqueceram a criança na frente da televisão, velho. Não, mas isso daí já acontece já, né? Isso daí já deve acontecer. Mano, a criança tá assim na TV, ela não aguenta mais assistir. Nossa. Não, mas se os pais estão assim Então, também, quem dirá as crianças? Com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia. Então, isso é uma exposição extremamente que não cuida da saúde dele. Eu tenho alguns vídeos aqui para te mostrar. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente, ela tem os seus 15, 16 anos. Ela chama Camilinha. Quem produz o conteúdo é o Ítalo Santos. Acreditando nisso, isso que eu tô vendo? Né? A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Ei! Inclusive, ele faz shows onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Eu tô só
Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. Vamos uma lá, criança, acho que tem né? muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E né, os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então, isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura, de fato, de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então, essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. É extremamente Pegando um ponto disso daqui, eu acho que isso não é só de hoje, né? Acho que sexualização vem desde você ver banheira do Gugu, você vê a época ali da Xuxa, não, dá um beijinho, dá um selinho na criança. Isso não é de hoje, né? Eu acho que isso vem de e aí que eu já bato de frente já com um problema gravíssimo que eu vejo no nosso país, que é a problemática de normalizar e romantizar essa pobreza intelectual, essa romantização da falta de estrutura, de bons hábitos, de você não trazer à tona que essa é a realidade do brasileiro médio, que é ver uma realidade da pobreza ali. Você vê isso muito das pessoas que têm uma estrutura familiar mais humilde, né? E pessoas que tentam normalizar ali, assim, não que eu não ouço funk, né? Mas eu acho que isso é uma realidade cultural mesmo, né? Que eu acho que é gravíssimo, né? Sim. Eu acho que muito das pessoas que batem palma e falam, não, tá certo, isso é cultural, que isso é bom, eu acho que é extremamente contrário. Eu acho que isso é a sensação de uma verdadeira desgraça, né? Eu acho que essa que é a verdadeira palavra para se colocar, porque você realmente vê, não é de hoje, como disse, você vê tanto criança, você vê adolescente ali, se acha bonito rebolar Sim. e ficar beijando e já ficar nessa coisa de, não, sexualizando. E aí você vê que o problema ali da estrutura familiar ali, desde a criança já vai 17, 18, 19 anos já tendo filho e, tipo assim, vários filhos e qual que é o... Tipo assim, você não tem até noção de qual que é o custo que você vai ter com uma criança e você normalizar de ter programas sociais ali para tentar te beneficiar, para você sustentar uma família ali que não tem a menor condição de conseguir se manter. E aí você não tem um projeto para educação das crianças ali, você já é uma criança que já foi sexualizada e já tá tendo, tipo assim, que se virar ali com uma estrutura completamente, sabe, tipo, mal organizada, mal estruturada, mal engajada, então você já não tem o apoio necessário, tipo, então eu acho que falta muito, eu acho que isso é uma escada, né? Você já vê pais que vem de uma estrutura completamente errônea, não tem estudo, não tem noção, não Sim. tem a menor senso, assim, você vê tantas pessoas que batem palma pra gente que comete furto, você vê aí vídeo aí de fuga aí de polícia, então você vê que a estrutura Da da base. própria população, da base, já é assim catastrófica, né? É. Eu acho que esse que é o problema, eu acho que a gente, quanto mais a gente romantizar isso, eu acho que isso vai continuar sendo um problema estrutural da nossa sociedade, né? Eu acho que a gente tem que remar contra essa maré. Eu acho que a gente não deve tornar isso bonito. Eu acho completamente ridículo, eu nunca vou achar bonito estar numa festa que seja de infantil ali, que seja até entre adultos,
colocar uma determinada música ou determinada situação Sim. e colocar a criança numa posição de sexualização e achar bonito, achar legal. É. Ah, não, tá fazendo isso. Não. Eu acho Mas que acontece que eu acho que a criança aprende muito pela repetição. Então a gente vê muito, eu não sei se você convive com crianças na família, a seguinte frase sendo dita, né? Onde você aprendeu isso? E daí ninguém esquece que também acaba que a rede social educa, né? Porque se a criança aprende fazendo pelo exemplo, ela acaba repetindo o que ela viu. Sim. Então ela vai falar tal coisa que ela ouviu em tal vídeo, ela nem lembra às vezes, mas ela acabou de aprender ali, entendeu? Ela vai repetir a dancinha que ela viu, a dancinha que às vezes é com uma música totalmente sexualizada, que é isso aí. Essa menina, ela tava num ambiente que pra ela já é normal isso. Ela aprendeu dessa forma, todo mundo tá fazendo, pô, vou fazer também. Só que quando joga pra todo mundo ver, todo mundo fala, meu, olha a realidade que essa menina tá vivendo, que doideira. E ela não percebe, porque ela tá inserida naquele meio, entendeu? Eu acho que, junto disso daí, eu acho que é aí que entra o papel familiar, independente de quem seja vovó, tio, tia, pai e a mãe, né? Que essencialmente deveria ser, né? Infelizmente, eu acho que a gente vive num país que mais existe pais divorciados do que Sim. uma estrutura familiar. Mas aí eu já até te construída. corto, porque o Felk ele fala que uma solução rápida e direta pra isso é cortar a monetização desse tipo de conteúdo. Por quê? Porque, beleza, você vai depender do pai, da mãe, da estrutura familiar, não vai ter um resultado. Mas se você cortar a fonte, por que essas pessoas fazem isso? O que motivam elas a adultizarem? Elas monetizarem em cima disso. Tira a monetização, acabou o propósito dela fazer aquilo. É claro que você não vai conseguir tirar a monetização de tudo. Porque um cara vai lá e divulga tigrinho e aparece uma menina depois, entendeu? Essa menina aí do vídeo. Então, não necessariamente, mas a rede social em si ter diretrizes mais pesadas, eu acredito que já é uma boa desmotivação para ter esse tipo de conteúdo. Mas ainda assim, eu acho que não seja, assim, na minha opinião, eu acho que não seja a solução. Eu acho que não. Ah, sim, não. Porque eu acho que no meio ali do pessoal, eu acho que a pessoa acha mais legal e bonito, porque chama atenção, eu acho que continua. Mesmo longe da rede social, eu acho que, por exemplo, quando eu lembro disso, porque eu estive na casa de uma amiga minha, onde isso aconteceu, e os familiares achando legal aquela atitude de colocar determinada música e a criança fazer determinada atitude, eu acho que a partir do momento que você torna isso legal, engraçado e divertido, eu acho que tá o problema. Vira um circo, né? Vira um circo. Então, assim, eu acho que, essencialmente, eu acho que enquanto a gente tiver pessoas que à nossa volta deveriam ser responsáveis e baterem palma pra isso, eu acho que aí que tá o problema. Eu acho que quem seja responsável, por mais que tenha o circo todo aqui na internet, continue monetizando, eu acho que pessoas que sejam responsáveis para virar e falar, olha, não faça isso, isso não é legal, e trazer essa criança, esse adolescente para ter uma conversa que seja e séria, sabe? Tipo, ter uma conversa séria, eu acho que falta muito disso hoje em dia, de querer passar muita mão na cabeça, né? E eu, assim, eu sou contra, né? Também eu acho que vem muito dessa ideia de que, tipo assim, não pode encher a criança de porrada, você não pode relar na criança. Lógico, mas ter uma conversa séria, assim, sabe? Tipo, ter uma conversa que você realmente puxa a criança pra você mostrar o problema. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem uma importância, uma forma tão essencial de você trazer essa responsabilidade do adulto para mostrar que isso não é legal, não tornar isso banal, sabe? Sim. Então eu acho que esse já seja o principal, eu acho que essa seja a base. Na base da educação mesmo dos eu pais. acho que seja essencial que o responsável, independente de quem seja, pela criança, eu acho que seja fundamental que tenha isso. Dar luz para esse tipo de situação já faz com que as pessoas pensem duas vezes no tipo de educação que elas estão dando para os filhos delas, entendeu? Pelo menos acredito eu. Se depois de tudo isso que aconteceu, o pai vai pensar duas vezes na educação. E assim, eu não vou ser hipócrita de falar, tipo assim, nossa, corta o funk Não, lógico, a gente tem essa estrutura social, a gente já tem isso já inserido, enfim. Eu escuto na zoeira, a gente escuta na zoeira, e assim, eu acho que isso deveria, lógico, isso continua e vai continuar sendo introduzido, mas assim, se isso se torna uma realidade que é pra nós também, mas que seja tipo igual pra nós. Na brincadeira, na zoeira,
nada levado a sério. Meu, você vai ver tanto funkeiro aí, eu não levo nenhum a sério. Eu acho que eu continuarei levando na zoeira, eu acho que nenhum tem que ser levado a sério, igual esse que acabou de ser preso aí, o Oruan. Então, assim, eu acho que essa galera aí, eu acho que ninguém tem que ter importância nenhuma, assim, né? Mas pra esse lado, assim, eu acho que sempre pra quem é mais velho, assim, tipo, já adquiriu maioridade pra ter essa noção, porque de tudo que eu tive de experiência, eu sempre levei como base aquilo que meus pais me ensinaram, tudo aquilo que eles me explicaram quando eu era mais novo, e eu acho que esse sobre você acompanhamento... saber discernir, né? Exatamente, mas eu acho que aí que tá o grande problema, porque a criança ela nunca vai saber discernir. Então, assim, eu acho que é fundamental que você tenha essa pessoa fazendo esse acompanhamento com você para que você saiba discernir o que é certo e errado ali e o que é certo e errado. É o que não vai te prejudicar aí no médio e longo prazo, que você vê que a criança sendo influenciada por esse tipo de coisa só vai prejudicar a qualidade de vida dela, a vida dela no isso futuro. daí, meu, isso daí a gente tá falando só ali o básico, né? A gente não tá nem falando da criança se expor a nível que a gente ainda vai cair no papo de uma coisa que eu também não fazia ideia do quão existe uma comunidade de que o que foi passado aqui no vídeo do Fel, que eu acho que tem uma importância, assim, brutal. Você falou que já sabia, né? Sim. Eu não sabia que tinha uma comunidade desse jeito. Sim. Lógico, eu sabia que existia, né? Mas no nível que tem aí, tipo, parece virou podre, né? Juro, a forma até como ele mostrou, parece que tipo, é uma comunidade assim, tipo, que eles todo estruturado, eles se ajudam a poder divulgar ali, tá com os grupos de Telegram e tipo, tá divulgando aonde mandar link pelos GIFs, né? Eu não sabia que tinha essa manipulação ali para conseguir dissuadir todas as informações ali para eles. Mas assim, é bizarro. Acho que é uma coisa nojenta e, meu, aí que tá. Eu acho que pra internet, na minha opinião, conteúdo que seja voltado pra criança, qualquer coisa que mostre ela, que eu acho que conteúdo infantil pra internet não deveria ter. Eu acho que deveria sim ser proibido. Eu acho que não deveria ter. Eu acho que deveria ser banido qualquer forma de... Tipo TikTok, você fala. Mas rede social já tá, na diretriz da rede social já tá aqui, só pode depois dos 13 anos, né? Eu acho que nem 13 anos, eu acho que só depois da maioridade. Mas eu acho que... Aí deve ser muito difícil de controlar. Isso com certeza, mas eu acho que algum filtro deveria ter. Assim, mostrar a criança menor de idade na rede social, eu acho que já é ponte pra você abrir caminho pra essa galera, assim, sabe? Mas assim, eu acho que se a internet tivesse esse filtro, tipo assim, é menor de idade, e você conseguir cortar isso daí, você já conseguiria limitar ao máximo você ter um bando de psicopata tendo fácil acesso a esse tipo de coisa, né? Assim, eu não tô falando nem pela rede social em si, eu acho que é a internet mesmo, sabe? Eu acho que quanto mais se tornar um filtro que seja... a gente tem inteligência artificial hoje em dia, não é possível que a gente consiga trazer com a tecnologia isso, né? Uma identificação para conseguir limitar isso. A nível que um desgraçado desse só consiga ter acesso ali na Deep Web mesmo, que a Deep Web você vai cair ali na desgraça toda. Mas assim, no que eu digo assim, qualquer forma que seja infantil, eu acho que deveria ser banido. Eu acho que não seja agregado positivamente de maneira banido alguma. E você acha que só tirar a monetização não seria Eu acho que não seria. Não acho que seria. Mas é uma coisa que tá longe de acontecer pra agora, né? Não, eu sei que o YouTube mudou a diretriz dele e derrubou uns 5 canais que eu conhecia aí de gente grande, tipo, que vivia de não conteúdo infantil. Não acompanha. Você não acompanha as notícias, né? Porque eu também não acompanho a galera, mas, pô, eu vi a notícia fulano de tal, 12 milhões de inscritos, caiu o canal dele. Nossa, o cara vivia disso. Não fiquei sabendo só que ele fazia conteúdo com criança, entendeu? Sei. E aí caiu. Agora eu não sei que fim deu. E outra, o YouTube apaga e não falou nada. Mandou um e-mail pra ele, apaguei seu canal. Que bom. Extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública,
uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão em torno disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, ela fala, isso é legal, eu gosto, tá tudo certo isso para mim, né, para minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né, e se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então, ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Comentando rapidinho, cara, isso que é muito triste, né, sobre até o que ela falou. A criança não tem tempo ruim, né? Tipo, pra ela, como ela não entende nada, tipo, ela só quer se divertir, ela quer brincar, ela quer fazer as coisas de criança. Então, tipo assim, ela não tem discernimento sobre as coisas que estão acontecendo à volta dela. Então, enquanto tiver adulto batendo palma pra aquilo que ela faz, ela vai achar que é legal, que ela vai achar que é normal, ela vai achar que é divertido. Reforço positivo, né? Exatamente. Então, tipo assim, lógico que você vai ver uma Camilinha da vida, ela falando, não, tá certo, isso daí mesmo, tem que bater palma, não, tem que fazer isso mesmo, não vejo problema nenhum. Lógico que você não vai ver problema nenhum. Você, desde que você é criança... A primeira reação da menina quando aconteceu tudo foi ela falar assim, o povo fala mal de mim, eu ganho mais dinheiro. Primeira reação da menina, 16 anos, sei lá quantos anos ela tem. Ela tá se preocupando com isso. Tipo, ela não parou pra pensar nem um pouco no malefício que vai dar. Por quê? Porque é um circo, né? Pra ela já tá bom. Sim. Do jeito que tá sendo feita a coisa, tá ótimo. E você já coloca a criança nessa posição de, como ela falou, materialista, e como você colocou aqui, tipo assim, ganhar dinheiro. Isso falando aí. bem ou falando mal, ganhar dinheiro, eu tô ganhando visualização, e tipo assim, cara, cadê a tua vida ali particular, toda a tua estrutura da sua infância, de tudo aquilo que você deveria... mas isso Acho entra que são muito... etapas, né? Acho que entra você muito na acaba- sociedade de hoje, da pessoa, tipo, é tudo pelo dinheiro e eu não quero... pra que eu vou estudar esse livro aqui se ele vai me dar dinheiro? Entendeu? Sendo que tem coisas na sua vida que elas são construídas pra outro propósito que num montante você vai conseguir dinheiro, mas você precisa ser uma pessoa com uma educação, que vai ler livros, que vai saber discernir as coisas, não só... isso aqui dá dinheiro, não... Esses dias vi um corte a gente tava até falando dos Colts Meeting, que o moleque falou... Eu ia falar sobre isso agora também. Pra que eu vou saber Aristóteles? O que tem Aristóteles? Nossa, dá uma agonia. Pra que eu vou saber do Aristóteles? Nossa, aí ele muita até esqueci o que ele falou. Você vê, é o mesmo que você vai ver nos vídeos aí, o cara perguntando qual que é o salário mínimo, a criançada, tipo assim, chutando preço nada a ver, aí tipo, você vai ver que nem criança, né, pré-adolescente já, tipo assim, não tem noção nenhuma de dinheiro. E tipo assim, é uma galera que pinta uma ideia de que, tipo, você não vai nem dar notoriedade pra esse tipo de fala, né, mas você já traz essa preocupação do tipo assim, aquele pré-adolescente não tem noção nenhuma, ela já começa a formar ali uma opinião que não tem embasamento nenhum, ela não tem noção sobre as coisas e cai muito naquela ideia, e o que eu rebatia sempre, porque é uma realidade próxima da gente também, da galera falando ali, até no ensino médio, chegando pra gente falando, cara, pra que eu vou saber sobre tal assunto aqui se eu não vou utilizar para a minha vida adulta? Cara, tudo bem, você não vai usar química no teu dia a dia, você não vai usar Bhaskara no teu dia a dia, mas é de uma extrema importância de que você tenha o mínimo de conhecimento em tudo para tua vida. Não só isso, mas é importante você saber fazer coisas que você não queria estar fazendo também. Exatamente. Pra sua vida adulta. E isso é muito... Você cria um adulto diferente, entendeu? Sim, e assim, é de extrema importância, é muito bom, e assim, eu acho que essa galera não tem a noção do quanto é agregador você sentir que você sabe de tantas coisas.
que por mais que você não coloque em prática, né, de saber elas, mas assim, você é um ser humano ali dotado de conhecimento de uma vastidão de outras informações e aquilo que te torna, né, uma pessoa diferenciada, né, dentro da sociedade e aquilo que você pode transmitir para, assim, eu acho que é uma aspiração que é muito grande para mim. Tudo aquilo que eu tiver de conhecimento, eu vou querer passar para os meus filhos. Então, assim, eu não vou usar química para minha vida. Assim, para aquilo que eu escolhi é fazer no meu dia a dia, na minha carreira, nas minhas coisas. Mas se o meu filho quiser ser químico, acho que o mínimo que eu posso passar para ele que eu souber de química, ali, pô, distribuição eletrônica ali da química, pô, cara, já é essencial, já é muito legal você poder inspirar. Eu acho que isso já é magnífico, sabe? Você poder inspirar, poder mostrar disso e ainda, pô, você for conversar com você poder passar isso, né? Então, eu acho que cai muito nessa ideia da pobreza intelectual, da pobreza cultural, que é o brasileiro médio não querer saber de nada e vamos aplaudir, só querer ganhar dinheiro a qualquer custo. Sim. E a razão da nossa vida aqui é ganhar dinheiro e a gente ficar Vem da rico. desigualdade isso. Eu acho que vem da desigualdade, porque eu acho que a pessoa não quer ganhar dinheiro só pelo simples fato de, quero ficar milionário. Não, porque às vezes ela quer sobreviver. Como a gente tem o exemplo nesse vídeo do Felca, da mãe que expõe a filha, você vai ver às vezes a situação da pessoa é pobreza, entendeu? Sim. Não é, a pessoa não é classe média alta e fala, não, vou fazer uma rendinha extra expondo minha filha. É. Entendeu? Não tem esse... Até porque quando a pessoa às vezes tem mais acesso ao dinheiro, às vezes ela também teve mais acesso ao estudo. Tipo, desde sempre, né? Se ela já é uma classe média, a gente mesmo, se colocando mais como uma classe média, a gente já teve mais acesso ao estudo pra conseguir ter esse discernimento, entendeu? E não cometer esse tipo de atitude, entendeu? Eu acho que é mais sobre isso. Fica até 2 horas da manhã, o adolescente, no celular, os pais nem sabem. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não está invadindo a privacidade do seu filho. Você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X-idade, se você puder acessar também. Essa é a forma. Tá vendo? Aí é o que ela tá falando bastante importante. Tá trazendo um dado que pra você cuidar depois que já tá com o vício é muito mais difícil do que você cuidar antes. Então faça o esforço que for preciso pra não deixar ele viciado ou não expor ele antes, porque depois vai ser muito mais difícil tirar. Tipo a chupeta, entendeu? Tipo, tenta no máximo não colocar a chupeta no seu filho, porque depois pra tirar vai ser um inferno, entendeu? Sim. Então eu acho que é sobre isso que a gente está trazendo aqui hoje, para as pessoas às vezes pensar mais na educação dos filhos dela, até a gente como futuros pais, né, quem sabe, a gente pensar mais nesse sentido da educação do filho. Então, como eu estava falando, eu acho que o objetivo aqui é fazer as pessoas pensarem e tomarem algumas atitudes frente a isso. Como o Felca deu luz a isso, é importante que a gente toque nesse ponto para que as pessoas também pra gente reforçar a importância e fazer com que as pessoas pensem mais sobre isso. Acho que esse é o principal objetivo desse tipo de conteúdo. Claro que o dele, com a força que teve, foi com que as grandes... Chegou até no Congresso, foi surreal. Então, as grandes forças tomassem atitudes e foi ótimo pra ele. Eu não sei como tá a vida dele depois disso. Falou que ele tá andando até de blindado, né? Né, com certeza, pô. Então, Mas eu acho que eu acredito que a gente tem que ter noção disso, né? São diversas realidades diferentes, né? Por mais que a gente fale aqui, nossa, mas o problema é por conta da falta de estudo, a falta de conhecimento, a falta da estrutura social. Então eu acho que tudo isso é a sensação daquilo que as pessoas têm como a realidade de cada um, né? Então, qual que é a forma como a gente pode colocar aqui para demonstrar para elas que isso é um problema, né? Porque você vê muita gente aplaudindo isso e tudo bem, todo mundo vive uma realidade diferente da outra, mas a gente tem que começar a ter essa consciência, né? E começar a trazer próximo de nós de que tudo bem, às vezes a gente ter uma vivência daquilo e a gente acabar tendo uma quebra de perspectiva de que aquilo não é algo positivo, né? Diretamente. Então eu acho que as pessoas têm que começar a ter
esse gatilho, e já que a gente tem a internet de fácil acesso até, né, para toda a sociedade, né, seja a classe mais baixa até a mais alta, as pessoas terem esse gatilho, essa noção, sabe? Então, tipo assim, independente de qual posição você tenha na sociedade, se você tiver um pensamento fora da caixinha e você vê que isso é negativo, você já está fazendo um bem extremo para a sociedade. O problema aqui não é querer chegar e falar que tá errado os pais que não têm estrutura para manter o filho longe do seu lar ou qualquer situação que seja, porque às vezes o pai tem que se matar os pais têm que se matar demais para trabalhar, ou enfim. Eu acho que se você ser um pensamento fora da caixa, se você for um pensamento que já seja agregador, de certa forma, eu acho que isso já semeia para todo o resto, né, das pessoas que possam agregar de uma maneira, né, para esse assunto. Sim, acredito E nisso você, então, e você vai ter o seu filho, não aproximar ele disso e você vê o problema que isso seja, né? Você vê a mãe ali usando da filha para ganhar conteúdo ali para conseguir um dinheiro. Então, assim, você vê o problema que a gente chegou. Você vê que a solução ali daquela família era querer ganhar dinheiro acima de tudo, ainda querer fazer algo extremamente prejudicial, assim, acho que não tem nem palavras para colocar o problema mental que era que aquilo vai ali. que vai ter a criança, A não. criança, então assim, dá até dó. Então assim, é surreal. Eu acho que quanto mais tiver desse incentivo das pessoas, principalmente agora, eu acho que isso pode ser um marco até das pessoas criarem consciência para isso e limitar isso o máximo possível. Eu acho ideal, né? Eu acompanho uma pessoa no Instagram, não vou falar especificamente quem é, mas é uma pessoa pública. Uhum. Mas em qualquer situação que seja para mostrar o filho dela na internet, o rosto é borrado e nada é vinculado a ela. É sempre falando e ela passou atrás, em qualquer circunstância que seja, borra completamente ela e eu acho que isso seja essencial. Sim, porque não é uma decisão da criança, né, se expor. Exato. Ah, 18 anos, tá, você quer virar uma pessoa pública? Vamos lá. Então, aí Se já bem é que até outra os coisa. 18 é muito difícil. É. Mas se a pessoa conseguir, é ótimo, né? Mas aí que tá, eu acho que essa sensação de você já mostrar que não seja algo positivo e até como essa pessoa ela coloca, já insere que não vá mostrar e não vai ser algo que é de fácil acesso, você já consegue fazer um bem extremo. Com Então certeza. eu acho que esse que é o grande ponto daqui, eu acho que esse que já é o bem maior que seja sobre o assunto, né? É isso. Eu acho que a gente foi muito pontual, como sempre. Sim. Conseguiu agregar nossos centavos sobre o assunto. É, E é isso. Espero que alguém tome alguma atitude frente a isso. Deixe seu comentário sobre o que você achou do assunto, sobre o que você acha sobre esse assunto. fala o que você achou sobre tudo isso, sobre as coisas como aconteceram, se você tem algum exemplo disso Se na você- sua família, Se você no está seu colhendo algum redor. malefício por isso também, seria interessante. Sim. Tem muitas pessoas que passaram por alguma coisa assim, né? Eu acho que é isso. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Deixa o like e acompanha os cortes que a gente está fazendo nos outros podcasts. É isso. Até o próximo episódio. Tamo junto, é nóis. Falou.